Bem-vindos para a nossa aula 4 de métodos e técnicas de pesquisa, provavelmente nossa última aula na plataforma Google Meet, em função da mudança de diretriz da Universidade Estadual de Montes Claros. A orientação dada pela CEPLAG do Governo de Minas Gerais é que não continuássemos utilizando a plataforma Meet em função do fato que agora a plataforma para Unimontes vai ser paga, para o governo do estado vai ser paga, e o governo não dispõe de recursos para cobrir os preços pedidos pela Google. Portanto, a gente vai migrar de plataforma para atuar na plataforma Jitsi Meet. Então, o layout agora dos vídeos deve mudar um pouquinho nas próximas aulas. E então vamos tratar do nosso tema hoje, né, que é continuar aquela discussão sobre a perspectiva multiparadigmática dos estudos organizacionais e tentar avançar um pouco na dimensão da pesquisa qualitativa. Os textos de referência da aula de hoje são os textos de Abdala, de Máximo Abdala, Qualitative Organizational Research, quase que não saem, Types of Triangulation as a Methodological Alternative, Burry Morgan, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Elements of the Sociology of Corporate Life, e os capítulos de livro, né, do livro lá do Silva, Godoy e Bandeira de Mello, capítulo 1, 2 e 3, Estudos Organizacionais, Dilemas Paradigmáticos e Abertura Interdisciplinar, Perspectiva Multiparadigmática dos Estudos Organizacionais e a Pesquisa Qualitativa nos Estudos Organizacionais Brasileiros, uma análise bibliométrica. Os capítulos 1, 2, 3 do livro Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais, Paradigmas, Estratégias e Métodos. Portanto, nós vamos avançar então na leitura desses textos e avançar um pouco na discussão da perspectiva multiparadigmática dos estudos organizacionais. O Burr e Morgan, eles propuseram 4 amplas visões paradigmáticas dos estudos organizacionais. A gente estava tratando um pouco de paradigma na última aula, quando a gente foi tratar da dimensão de que o jeito que você olha para a teoria, a sua abordagem epistemológica, a sua abordagem, a sua forma de conhecer o mundo, impacta o jeito pelo qual você tende a trazer um olhar para o objeto. Se você tende a olhar para o objeto já querendo criticar, já querendo desconstruir o objeto, se você tem essa intencionalidade analítica, o seu olhar vai ser diferente se você tem, por exemplo, a intenção de melhorar o objeto. Então, você olha, por exemplo, a dinâmica de empresas. Aí você tem lá a questão da motivação no trabalho. Você olha para o fenômeno da motivação. Aí você tem acesso a teorias da administração, como teoria de Maslow, teoria de Herzberg. E aí você tem lá as teorias da satisfação no trabalho, né? E uma vez que você tem essas teorias, você pode optar por trazer um olhar no trabalho pensando assim, como é que a gente pode fazer para melhorar a motivação das organizações, ou como a gente pode criticar as práticas organizacionais que levam à insatisfação. Então, você tem um olhar caleidoscópico possível para o objeto em função da sua intencionalidade. Então, cada uma dessas 4 visões paradigmáticas propostas mostra isso, um ângulo ou um jeito de enxergar o objeto que você está buscando analisar dentro do seu estudo. Então, você tem 4 possíveis formas de enxergar o mesmo objeto a partir da classificação de Burry Morgan. Então, cada uma delas considerou um conjunto de pressupostos básicos sobre a natureza da ciência, se ela é objetiva ou subjetiva. Objetiva no sentido de mensuração, de quantitativo, de análise estatística inferencial, análise estatística descritiva. Se você busca trazer um olhar para o objeto pautado na objetividade do mundo, ou seja, na mera descrição, sem considerar juízo de valor nem nada, você está trazendo uma natureza de ciência mais positivista. Enquanto que, se você entende a ciência como algo mais como um fenômeno da consciência, você vai trazer a perspectiva fenomenológica para o seu estudo. Então, você entende que, na realidade, o objeto ele não está lá e é porque é. Ele está lá e você atribui significado àquele objeto. Você dá uma interpretação para aquele objeto. Se a coisa é boa ou é ruim, é uma mera questão de interpretação sua. Então, isso é muito comum na ciência. Coisas que a gente achava ruim e depois a gente reviu o nosso posicionamento e viu que é boa. Entende? Então, pela natureza da ciência, se você pauta a objetividade, tentando explicar de forma objetiva o que é, ou a subjetividade, tentando entender que existem várias versões ou várias visões diferentes para o mesmo objeto, essas já dão formas distintas
de como você vai abordar aquele estudo, aquele elemento que você está estudando. Já o outro ponto diz respeito à natureza da sociedade, se é uma intencionalidade do agente aqui que a gente está falando. A natureza da sociedade, você acredita que é uma sociedade da regulação ou uma sociedade da mudança radical do conflito? E aí eu explico melhor. Quando você olha para a sociedade, você busca enxergar a sociedade como um sistema que busca se autorregular, ou melhorar, ou construir uma vida melhor para a sociedade, ou você enxerga um sistema que é caótico, que é totalmente pautado pelos conflitos, pelos interesses contrapostos, pelas pessoas lutando umas com as outras em função de seus interesses. Então você enxerga regulação, ou seja, você busca melhorar, ou você enxerga o conflito. Então você busca analisar esse conflito e entender como esse conflito acontece dentro das organizações, dentro dos espaços sociais. Porque se você enxerga o conflito, ao enxergar o conflito, você consegue enxergar a crítica também. Entender onde que as pessoas estão discordando, onde que existe alguma forma de dominação, onde que existe alguma forma de exercício de poder arbitrário de um ser humano sobre outro. Então você tem duas perspectivas diferentes aqui, no sentido de melhorar ou no sentido de criticar. Então você tem 4 possibilidades. A possibilidade de enxergar o mundo de forma objetiva e a possibilidade de enxergar o mundo de forma subjetiva. A possibilidade de enxergar o mundo visando melhorá-lo, construir uma regulação melhor, ou a perspectiva do conflito, do caos, a perspectiva dos interesses e dos seres humanos contrapondo-se uns aos outros nas relações sociais, exercendo domínio, exercendo violência uns contra os outros. Então, essa objetividade vai pressupor a existência dessa realidade externa. Quando você vai trazer a sua análise objetiva do real dentro da perspectiva positivista, você vai buscar desenvolver as leis naturais, enquanto pela subjetividade você vai sempre buscar entender quais os sentidos que são atribuídos, é uma dimensão da interpretação. A regulação é esse desejo pela organização, pelo controle, pelo ordenamento, pela capacidade de melhorar os sistemas. Enquanto a mudança radical vai visar exatamente a emancipação. O que é a emancipação? É a libertação do homem dessas estruturas de poder, dessas estruturas dominantes que são contrapostas a todos nós desde o momento que a gente nasce. Ora, a gente foi contraposto a um sistema cultural que força a gente a vestir roupas, força a gente a consumir produtos conforme a moda, força a gente a comer conforme os hábitos aceitáveis, força a gente a se comportar da forma como a gente aprende que a etiqueta permite, né? Que o sistema de educação permite. Força a gente a estudar desde cedo, força a gente a trabalhar, tenta forçar a gente a ter uma religião. Tenta forçar a gente a ter uma religião. Quem tem religião força a gente a adotar os parâmetros dogmáticos da religião. Então a gente tem muito pouco exercício de liberdade, porque o tempo todo várias forças estão sendo contrapostas ao ser humano, forçando ele a se adaptar, a se ajustar a esses sistemas culturais, sociais, políticos que existem na sociedade. O que é a emancipação? A emancipação é a gente tentar entender quais são as dominações injustas que nós sofremos nas relações sociais. As relações que beneficiam determinados grupos em detrimento, em completo prejuízo de outros grupos. E aí eu vou dar um exemplo. Um exemplo cultural, tá? Quando a gente cria uma sociedade em termos objetivos, não existe nada que diz para a gente, em termos objetivos, em termos de natureza, não existe nada para a gente que fala como um homem ou como uma mulher deve se comportar. Se a gente estivesse na natureza selvagem, tanto o homem quanto a mulher teriam que caçar. Tanto o homem quanto a mulher teriam que se proteger do frio. Tanto o homem quanto a mulher teriam o dever de sobrevivência. Então, essa questão da luta, da força, em termos objetivos, não existe nada para a gente que fala que existe uma supremacia de um sobre o outro. Alguns vão usar argumentos da biologia, mas isso na realidade não se aplica, porque se você parar para considerar que todos têm a necessidade de sobreviver, né, tanto o homem quanto a mulher são responsáveis pelo sustento da sobrevivência. Então, quando a gente cria um sistema de crenças, de cultura, que fala que a partir do momento que o ser humano nasce com o pênis ou nasce com a vagina, vem junto uma série de obrigações e expectativas para cada um deles em função do órgão sexual, a gente está falando de sistemas sociais.
Então, pelo fato de nascer mulher, espera-se que o quê? Que seja delicada, que seja afetiva, que seja emotiva, que seja frágil, que seja, que seja polida, que seja recatada, que seja bela dentro dos padrões estéticos. E quando nasce com pênis, espera-se o quê? Que seja viril, que seja forte, que seja competitivo, que seja dominante, que seja, que demonstre, né, esse caráter de grandeza. Enquanto que a virilidade para o homem mostra que ele tem que ter esse perfil de dominação, o oposto dessa virilidade, o oposto da virilidade é atribuído à mulher, que é exatamente a fragilidade. Então, espera-se que a mulher seja muito retraída, que ela não tenha a mesma liberdade sexual do homem, que ela não tenha a mesma liberdade laboral, liberdade de trabalhar. Muitos espaços ainda são dominados por homens, pouco acessíveis às mulheres em termos do universo do mercado de trabalho, e por aí vai. Quando a gente cria uma estrutura social de crença sobre qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, algumas relações sociais entre homens e mulheres são estabelecidas. Essas relações sociais entre homens e mulheres são estabelecidas, eles beneficiam alguns grupos e prejudicam outros. Então, o homem, por exemplo, ele sai com prejuízo. O prejuízo de que ele perde a total liberdade de exercer o seu caráter afetivo, emotivo. O homem aprende desde cedo que o homem não chora, que tem que ser durão, que tem que ser machão. Então, ele tem que aprender a sufocar os seus próprios sentimentos. Então, isso é um caráter prejudicial da masculinidade. Enquanto que a mulher, por exemplo, ela aprende que ela não pode se impor nos ambientes de trabalho, ela não pode ser aquela que exerce a dominação, porque senão ela vai sofrer violências de várias naturezas. Olha aí a mulher histérica, olha aí a mulher que tá precisando de sexo, entende? Então, assim, esse tipo de relação social cria certas formas de dominações que mostram que, por exemplo, o homem sai muito beneficiado em algumas questões e a mulher não. Então, quando a gente está buscando a emancipação, o que a gente está buscando fazer? Identificar de forma crítica mesmo, como que essas relações sociais acontecem entre homem e mulher e mostrar dentro da crítica como é que a gente pode buscar um parâmetro de igualdade, em que homens e mulheres, seja pelo fato de nascer com pênis ou de nascer com vagina, não vai existir uma relação de dominação de um sobre o outro. E essa dominação simbólica, ela acontece em várias esferas da vida. Se a mulher deseja ter um pouco mais de liberdade sexual, falar de sexo, praticar atividades sexuais, ela é recriminada na nossa sociedade. Ela é considerada uma mulher que não é uma mulher de família. A mulher de família, olha a representação simbólica. Ela é frágil, ela é do lar, ela é a mulher que vai cuidar dos filhos, é a mulher que vai cuidar da casa. Enquanto que o homem, quando ele é criado para ser forte, ele é criado para quê? Para dominar o mercado, para dominar o mundo da economia, do trabalho, para ganhar bem. Quantos de vocês já não nasceram num padrão familiar, ou num discurso familiar, que o certo é que o homem ganhe mais do que a mulher? Um homem, para ter uma autoestima boa, o homem é o chefe da casa, ele ganha mais do que todo mundo na casa, a renda da mulher é uma renda acessória, e o trabalho da mulher é mais voltado para a criação dos filhos, porque ela tem um papel mais importante na criação dos filhos, e com isso a mulher tem menos autonomia laboral, ou seja, menos capacidade de ser independente, de ser completamente desvinculada das obrigações familiares, dessa forma dominante que existe, né, no mundo. Então, observe, existem sim relações de dominação. E isso eu estou falando só na relação entre gênero. Existe a relação de trabalho, existe a relação de dominação econômica, de dominação política, existe dentro das relações, das hierarquias organizacionais no exercício da liderança. Tudo que é lugar que você vai, tem conflito. Na relação entre professor e aluno, na relação de aprendizagem, de ensino, pesquisa e aprendizagem. Todos os lugares você vai encontrar esse tipo de conflito. E essa mudança radical visa o quê? Estudar como o conflito acontece, para buscar essa emancipação, a mudança, a revolução, para que a gente crie, assim, sociedades mais justas. Ok? Então, quando a gente organiza essas duas dimensões, esses dois eixos, né? O eixo da sociologia da mudança radical, da regulação, e o eixo da perspectiva da ciência objetiva e subjetiva, a gente encontra 4 quadrantes, que é o chamado modelo de Burr-Morgan dos estudos organizacionais, dos paradigmas dos estudos organizacionais. Então, começando do mais fácil.
Quando a gente olha dentro de uma perspectiva positivista objetiva, a gente, dentro da sociologia da regulação, a gente tem o paradigma funcionalista, que é um paradigma funcional. É você buscar entender como funcionam as coisas e como as coisas podem funcionar melhor dentro da perspectiva objetiva. O que seria uma pesquisa de um paradigma funcionalista? Seria uma pesquisa que, por exemplo, faz um levantamento de uma pesquisa de mercado a partir de questionários, ou seja, bebe da base quantitativa, identifica por meio das estatísticas descritivas, dos gráficos, das relações inferenciais, qual é o status quo daquele mercado, dentro de uma pesquisa de mercado, a percepção dos clientes sobre a empresa, a percepção dos clientes sobre a marca, e a partir dessa perspectiva funcionalista, a gente vai entender, buscar entender as relações entre percepção da marca e nível de satisfação do consumidor no processo do consumo. Perceber como nós podemos melhorar a gestão da marca de uma empresa, como nós podemos melhorar a promoção, a atividade de promoção daquela empresa, como podemos melhorar os produtos daquela empresa, como podemos melhorar a abordagem de mercado. Está vendo que aqui são pesquisas voltadas a um desenvolvimento objetivo de soluções? Então aqui a gente busca soluções, a gente busca entender como que essas soluções podem acontecer no mundo dos fatos, a partir de uma dimensão positivista mesmo, principalmente bebendo da estrutura quantitativa. E aí a gente tem a ideia de vários campos teóricos, aí, vários paradigmas teóricos que são inclusos dentro do paradigma funcionalista, como a perspectiva da teoria dos sistemas sociais, a perspectiva do behaviorismo, que acredita que o ser humano pode ter um comportamento programado por meio do reforço positivo e da punição. Por exemplo, com o tempo a gente vai se adestrando. Então, o behaviorismo ele é muito funcionalista nesse sentido. Tá? O determinismo, o empiricismo abstrato, todos esses elementos vão entrar dentro do paradigma funcionalista, que é essa pesquisa que a gente vai fazer buscando melhorar as coisas. Já o paradigma interpretativista, ainda dentro da sociologia da regulação, do lado esquerdo é inferior, é um paradigma que entende que o mundo precisa, sim, ser regulado. Só que existem várias interpretações para o mesmo fato. Então, no paradigma interpretativista, ele é pautado nessa hermenêutica, no interpretativismo mesmo. Em você entender que, para um mesmo fenômeno, existem várias interpretações. Então, dentro de uma pesquisa interpretativista, o que eu faria? Eu tenho um fenômeno na dinâmica do trabalho. Eu vou entrevistar como que o gerente interpreta a motivação dos funcionários, como que os funcionários interpretam a sua própria motivação, como os parceiros externos interpretam a própria motivação, e vou criar um caleidoscópio de interpretações que vão surgir do campo a partir das falas de cada um desses agentes. Então, conforme os agentes vão me dizendo o seu ponto de vista, eu vou compilando os vários pontos de vista diferentes que surgem e vou fazer esse exercício dialético de colocar para conversar esses vários pontos de vista e entender em que se esses vários pontos de vista. Então, no paradigma interpretativista, eu vou estar sempre buscando o caleidoscópio das várias interpretações possíveis sobre o fenômeno. E aí eu vou estar trazendo esse quadro, esse painel das várias visões possíveis e diferentes. Por quê? Para a gente entender que o fenômeno ele não é simples e objetivo, como é no caso do paradigma funcionalista, que a gente coloca lá, 70% acha que A é bonito, 30% acha que A é feio. Lá no paradigma objetivo, a gente vai colocar nesses termos. A maioria acha que é bonito. No paradigma interpretativista, o que nos interessa não é que a maioria acha que é bonito. A gente está interessado em perguntar o porquê. Por que que aqueles que acham bonito acham aquilo bonito? Por que que aqueles que acham feio acham aquilo feio? Para a gente entender o universo das interpretações. Tá bom? Aqui a gente começa a entender a realidade como mais complexa. Voltando agora para o paradigma objetivo, agora na sociologia da mudança radical, a gente tem o paradigma estruturalista radical. O que é o paradigma estruturalista radical? Ele entende que as organizações, a partir do momento que a gente se organiza em sociedade, criando organizações, tudo na nossa vida passa a ser pautado por regras, formas pelo qual as coisas acontecem. Então, vamos lá. A partir do momento que você nasce em uma forma organizativa, que é a família.
A família tem suas regras estruturais. Por exemplo, hoje na lei, depois de muitos anos, agora a gente entende uma família possível como com 2 pais, 2 mães. Uma família a gente entende como um avô. Mas, por exemplo, o nosso direito e a nossa lei não permite que a gente tenha uma família composta só de amigos. A família é constituída pelo ato do casamento e envolve necessariamente relações sexuais. Se você quiser ter uma família composta só de amigos e fazer desses amigos o seu núcleo familiar, não funciona. Você não vai poder adotar a criança com base nesse arranjo. Se você quiser colocar seus amigos como seus dependentes em estrutura de benefício de seguridade social, você não pode, porque precisa do casamento, porque pressupõe a existência de relação sexual para você compor família. Então, olha a estrutura da família dentro da nossa sociedade. A estrutura é pautada essencialmente por uma relação contratual, que é o casamento, que presume relações sexuais entre os indivíduos. Então, a nossa família, em vez de ser pautada no paradigma do afeto, de nós gostarmos, de nós querermos cuidar uns dos outros, ela é pautada no paradigma da existência da reprodução, da existência do sexo. Por isso que, pelo fato de ser tão pautado na reprodução, alguns grupos conservadores da sociedade entendem que uma família só pode ser de um homem e uma mulher, porque 2 homens ou 2 mulheres não conseguem se reproduzir entre si. Então, olha como que a estrutura dessa organização, a família, ainda sofre de algumas limitações. E aí você sai dessa organização familiar e vai compor outras organizações. Você vai compor a organização da escola, que tem suas regras burocráticas, que tem suas regras relacionadas à hierarquia do professor e à obediência do aluno. A organização religiosa, que tem as suas formas de autoridade, suas próprias regras, suas próprias constituições. A organização do mundo do trabalho, das empresas. Quando você quer produzir ou distribuir bens e serviços na sociedade, a roupa que você consome, o computador, o celular que você está utilizando, tudo isso tem que ser produzido. Tudo isso é produzido em organizações, e essas organizações possuem estrutura. Uma estrutura de trabalho, uma estrutura de divisão de tarefas, uma estrutura de divisão de responsabilidades, uma estrutura do que é permitido para determinadas pessoas e o que não é permitido para outros grupos. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. A cidade também é uma forma urbana de se organizar. Quando a gente começa a viver uns com os outros, a gente cria sistemas de organização. A gente cria o conceito de rua, a gente cria o conceito de iluminação pública, a gente cria o conceito de praça para lazer, a gente cria hierarquias urbanas, por exemplo, lugares que têm um urbanismo mais pautado no elitismo e lugares que são mais marginalizados. Quem define o investimento público sendo feito em bairros mais elitizados e o abandono de ruas não asfaltadas para bairros de periferia? É a nossa forma de organizar. Então, por que vocês acham, por exemplo, uma provocação? Isso é coisa que a gente estuda lá no urbanismo. Por que você acha, por exemplo, que pessoas mais pobres, por exemplo, não gostam de ir ou tendem a não ir nas praças em bairros de elites? Jogar bola ou passear nos bairros de elite? Porque a gente tem problemas organizativos, de acesso urbano à mobilidade, ter o direito de poder pegar um transporte público para ir para esses lugares, porque os lugares também são pautados de racismo estrutural ou de algum tipo de rejeição, que, por exemplo, os moradores de um bairro de elite, quando vê o pessoal mais humilde, advindo de comunidades, de favelas, ocupando os seus bairros, ocupando as suas praças, eles ficam incomodados e começam, então, a rejeitar essa população. Então, a cidade é uma própria forma de organização. Então, a gente tem estrutura para tudo que é lado. E nós, seres humanos, nós somos todos esmagados, sofremos a força desse poder das estruturas. Então, no paradigma da mudança radical, de forma objetiva, o que a gente quer desvendar? Como que essas estruturas se apresentam para a gente e nos condicionam enquanto seres humanos. E aí a gente entra no marxismo, que estudou as relações de trabalho, a relação de mais-valia, a relação da produção com excedente, que é pautado no poderio econômico do capitalista, nas relações de desigualdade dentro do trabalho, na teoria social russa, né? Todas essas teorias radicais da estrutura da sociedade que falam que nós somos categorizados, classificados, rotulados e gerenciados,
ela vai mostrar para a gente que, na realidade, a gente tem muito pouca liberdade. Você nasceu com algumas possibilidades na vida. E quem categorizou quais são as suas possibilidades? Quem categorizou foi a sociedade, que definiu que se você nasce numa família que não tem dinheiro, que não tem pais com nível superior, que não mora num determinado bairro, que não possui um determinado patrimônio, para você só é permitido algumas coisas. Algumas escolas públicas são acessíveis para você, outras não, porque você não consegue se deslocar porque você não tem dinheiro para isso. Você não tem acesso a idiomas, e por isso você não pode estudar em qualquer lugar do mundo, porque você só pode estudar no Brasil, porque você não teve acesso fácil ao inglês. Então, observe, você só tem acesso a um limite de oportunidades. Esse limite de oportunidades, claro que você, com a agência própria, você pode correr atrás e quebrar esses limites. Mas a estrutura é pesada demais. E a gente não vê as pessoas quebrando essa estrutura. A gente vê as pessoas se conformando. A pessoa que só tem acesso a uma escola pública de baixa qualidade vai estudar com uma baixa qualidade, vai estudar sentindo fome, às vezes precisando trabalhar, porque é isso que a sociedade permite essa pessoa fazer. Ela não vai ter acesso a todas as universidades que ela quiser, ela não vai ter acesso a todos os conhecimentos que ela quiser, ela vai ser rotulada para seguir algo que se espera que ela siga. Olha o poder da estrutura. Não se espera que alguém da roça, que estudou a vida toda numa escola pública, do interior, que eventualmente, por meio de acesso à cota, olha aí a cota sendo uma estrutura para que essa pessoa do interior acesse a universidade, que entra por acesso à cota, que ela vai eventualmente ser um grande executivo de uma grande multinacional. Espera-se que essa pessoa vai trabalhar no supermercado na cidade, dentro do administrativo. Espera-se que essa pessoa vai trabalhar como gestor financeiro de uma loja no centro. Espera-se que essa pessoa vai ser estoquista numa indústria. Espera-se que essa pessoa vai ter uma carreira de administração dentro do intermédio para que ela consiga galgar algumas posições. Você vai ser um pouco mais rico do que os seus pais, claro, mas você não vai ser muito mais rico do que os seus pais. A não ser que você lute muito contra a estrutura. Por isso que a gente fala na sociologia da mudança radical que o ser humano está lutando contra a estrutura. O ato de rebeldia, o ato de estudar, é um ato de rebeldia, porque a estrutura está falando para você que você não precisa estudar muito. A estrutura está falando para você que você precisa de um emprego. A estrutura está falando para você que você precisa de um serviço. E aí coloca para você que você precisa sim produzir, ser um trabalhador, se colocar na sua condição, se colocar na sua posição e trabalhar. Então, estudar, se você conseguir passar no concurso, isso, seja um concursado, seja um servidor público, tá bom para você. Essas estruturas são muito pesadas, são muito colocadas para a gente de uma forma positiva. Me surpreende muito que nos comentários apareceu, são as estruturas estruturantes de Bourdieu. Sim, a linguagem é uma própria estrutura. Olha para você ver como a linguagem é uma própria estrutura. Já que a gente foi para Bourdieu, vejam isso. O ser humano que fala, e aí, moço, tudo bem? E aí, velho, não sei o quê. A linguagem categoriza a gente. A forma pela qual você traz erudição do seu discurso, a forma pela qual você se posiciona, o seu acesso ao português, os erros de gramática. A linguagem é uma estrutura estruturante. A gente estrutura a linguagem como uma manifestação da nossa vida, mas a gente também é estruturado pela linguagem. O fato de eu ter um vocabulário mais rico em função de leitura, de estudo, me categoriza para a participação e interação dentro de círculos sociais que não são possíveis a pessoas mais humildes que estudaram pouco. Está vendo como que as estruturas estão o tempo todo esmagando o ser humano? E é isso que o estruturalismo radical quer. Quer entender de forma objetiva como essas estruturas categorizam, rotulam a gente, mantêm a gente na nossa condição completamente dominados. Domesticados. Ok? Já dentro do paradigma humanista radical, o que a gente quer agora é a teoria crítica. Aqui a gente quer radicalizar tanto quanto o estruturalismo radical. Só que a diferença agora é a gente constituir uma teoria anti-organização. Se no estruturalismo radical a gente busca entender como a estrutura se coloca para a gente, no humanismo radical a gente quer entender como a nossa mente, quais os mecanismos que são utilizados pelas estruturas para dominar nossa mente. E aí a gente vê as táticas de convencimento que são utilizadas para que você, enquanto ser humano, passe a acreditar que o seu papel é aquele.
Olha aí o humanismo radical. Aqui, enquanto no estruturalismo a gente quer olhar como a sociedade se articula para lascar com a gente, né? Desculpe o termo, para lascar com a gente, mas aqui no humanismo radical, o que a gente está buscando é como nós somos convencidos de que sim, está certo isso. É isso mesmo. A gente está convencido quando, desde cedo, quando a gente é pequenininho, né? Quando a gente escuta, o homem tem que ser forte, viu, meu filho? Desde as primeiras socializações. Quando a menina escuta desde cedo que mulher tem que ser feminina, delicada, um tio-tio-tiozinho. Desde cedo você está ouvindo isso. Então a gente está buscando entender como essas estruturas mentais são construídas, porque chega um ponto de tanto que a gente vive daquele jeito, principalmente para vocês, meninos que estão me assistindo aí, chega num ponto que você naturaliza essa visão. Você aprende que essa estrutura... Só um momento, pessoal, a gente está tendo aqui uma interrupção. Então, você aprende desde cedo que você é convencido de que o jeito certo de agir é esse. Então, se uma menina vê a outra com a lateral do cabelo todo raspado, a menina acha feio. E por que ela acha feio? Porque é feio de fato? Não, porque ela aprendeu que uma mulher bonita é uma mulher delicada e tem que ter um cabelo grande. Ela foi convencida disso. Ela tem uma estrutura mental. Chega num ponto de que a gente é tão massacrado pelas estruturas que em algum momento a gente passa a reproduzir esses modelos mentais, reproduzir essas crenças que com o tempo a gente foi naturalizando, a gente foi absorvendo ao longo da nossa vida. Então, essa teoria crítica frankfurtiana, ela vai entender quais são os mecanismos que são utilizados para dominar nossas mentes. A música, a produção cultural, o discurso da mídia, o discurso político, o discurso nas universidades, sendo submetidos a essas crenças, a esses valores, e como que a gente está se convencendo disso. Por quê? Para constituir a antítese. Aqui a gente está buscando a dialética. O tempo todo estão falando para vocês, olha, gente, vocês têm que ser bons trabalhadores, viu? Vocês têm que ser empreendedores. É um discurso muito forte dentro da mídia hoje, que coloca para a gente que todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você olha quem é o empreendedor. É aquele cara que não tem capital para investir, que não consegue dinamizar por meio de inovação, que não tem competitividade dentro do mercado, que não consegue estabelecer as estruturas da economia para competir em larga escala, que não é detentor de grande patrimônio. Quem é o empreendedor que essa galera tá falando aí? É o vendedor de cachorro-quente que acorda 6 horas da manhã, pega o carrinho dele e vai para a porta de uma universidade ou de um colégio. É o cara que pega a moto desde cedo e vai trabalhar fazendo entrega. É o cara que começa com o carrinho dele de vendas, que começa com a lojinha da esquina, que começa com a padaria informal na esquina do bairro, tá? Que não tem capital. É gente que, na realidade, não está empreendendo. É gente que está trabalhando. A gente está trabalhando de forma estritamente precarizada. Por quê? Porque não tem uma estrutura de trabalho, não tem uma estrutura de investimento, inovação e nada disso. Ele faz isso para viver. Então, quando ele se convence de que ele é um empreendedor, o que isso acontece na mente dele? Ah, eu tenho que proteger o empreendedor. Exatamente, empreendedorismo por necessidade. E o cara é um trabalhador, o cara não é empreendedor, não. Ele tem que proteger o empreendedor. Então, ele se coloca na categoria dos grandes capitalistas, dos grandes industriais, dos grandes varejistas. É gente que ganha questão de 6, 7 milhões por dia, que é detentor de grandes capitais e que ainda que parasse de trabalhar a vida toda, ainda teria dinheiro para si e para os seus descendentes. Ele se coloca na mesma categoria. E qual que é o problema de se colocar na mesma categoria? Todo mundo começa a defender empreendedorismo, né? E aí vamos defender o empresariado. E aí, com base nessa pauta de defender o empresariado ganha mais direitos e o trabalhador perde mais direitos. Com isso, a gente flexibiliza as leis trabalhistas que antes permitiam uma melhor remuneração. A gente flexibiliza as leis previdenciárias que permitiam que a gente, por exemplo, se aposentasse mais cedo, aumenta o volume de mão de obra ativa, né? Menos gente aposentando, é mais trabalhador desempregado na rua. Então as pessoas passam a aceitar mais empregos por menos dinheiro, inclusive entrando na informalidade, que é esse empreendedorismo de fachada aí, entendeu? Então a gente precariza o trabalho, a gente precariza a função do trabalhador para privilegiar os verdadeiros empreendedores, os verdadeiros empresários, que são essas mega estruturas.
E aí, esse pequeno trabalhador, aquele que detém a lojinha, que detém a loja na avenida, aquele que detém a padaria da esquina, ele acredita que ele é um empreendedor, que ele que é o cara que está sendo prejudicado. Então, assim, o que a gente faz? A gente perde a consciência de classe dos 1% do mundo que detém mais de 98% dos recursos da face da Terra, certo? A gente, para privilegiar essa galera aí que acumula riqueza, a gente tira de todo mundo. Então, olha aí uma estrutura mental que é criada. Um discurso do empreendedorismo. Um discurso de que é bonito para o ser humano ser masculinizado ou feminilizado. Que é bonito ser branco, que é bonito para as mulheres negras passar chapa no cabelo. E com isso, no paradigma humanista radical, o que a gente busca fazer? Emancipar-se dessas relações, emancipar-se desses discursos e dessas crenças que estão aqui ó, na nossa cabeça. Enquanto que o estruturalismo está olhando as instituições, o humanismo radical está mostrando as nossas crenças, como a gente constitui as nossas crenças, como a gente é moldado para fazer acreditar, para acreditar no que é dito para a gente. Tem um documentário na Netflix muito bom que se chama O Dilema das Redes Sociais. É um documentário de natureza estruturalista radical, mas demonstra o efeito humanista radical que existe na mente dos seres humanos. Eu recomendo para vocês O Dilema das Redes Sociais, tem na Netflix, assistam, porque mostra exatamente a perspectiva crítica do que a gente está vivendo hoje nas redes sociais. Analisa as redes sociais enquanto estrutura e como que as redes sociais manipulam por meio de algoritmos a nossa mente, trazendo para a gente só discurso que a gente está disposto a consumir. Então, por exemplo, você na sua rede social, se você é de esquerda, deve aparecer muito Guilherme Boulos, deve aparecer muito Haddad, muito Ciro, muita Marina para você, deve aparecer muita gente desse tipo de discurso, criticando o governo Bolsonaro. Agora, se você é de direita, você vai sendo oferecido, por meio das estruturas, só discursos que são consumidos no sentido: a esquerda é bandida, a esquerda é maligna, a esquerda merece acabar, a esquerda é só de gente corrupta que quer acabar com a família, que quer acabar com os costumes. O bom mesmo é o pessoal da direita que foi enviado por Deus. Entende? Então você vai achar muito discurso e você vai consumir reiteradamente esse discurso até chegar num ponto que um não conversa mais com o outro. Então a polarização hoje está acontecendo muito em função das redes sociais, enquanto estrutura, enquanto fonte de produção discursiva. E hoje o que a gente está buscando é criticar isso, essas organizações, da forma como elas existem. Então a gente tem 4 possíveis paradigmas, ok? Então essa é a estrutura do nosso pensamento como ele é apresentado. Então esses 4 paradigmas vão construir as 4 grandes matrizes epistemológicas clássicas. Essas 4 visões, então, vão refletir uma rede de escolas de pensamento. Felipe, qual é a sua escola de pensamento? Eu hoje transito entre interpretativismo e humanismo radical. Tenho sim pesquisas funcionalistas? Tenho. Estruturalista radical? Não tanto. Eu não tenho pesquisa estruturalista radical. Mas eu não tenho uma preferência por esse tipo de pesquisa. Eu acredito no viés crítico e no viés da subjetividade, na complexidade das interpretações, e acredito que muita gente está tentando convencer a gente de muita coisa errada. Então eu me identifico muito com o quadrante entre a hermenêutica e entre o humanismo radical. E essas 4 visões, então, vão ser escolas que não necessariamente vão ser puras e bem definidas. O meu exemplo mostra isso. Eu transito entre a hermenêutica e o humanismo radical. Mas é possível que uma pessoa transite entre o humanismo radical e o estruturalismo radical. Você pode criar híbridos na sua pesquisa. Você pode começar estudando uma estrutura e perceber que essa estrutura cria mecanismos de convencimento em massa. E esses mecanismos de convencimento em massa criam crenças na sociedade. Então você pode fazer um estudo híbrido entre o estruturalismo e o humanismo radical. Mas por que a gente faz essa divisão, se o conhecimento é uma coisa só? A gente faz essa divisão para ficar mais fácil a gente se especializar e ir a fundo em cada perspectiva. Tá? Então, a finalidade é possibilitar uma melhor contribuição do fenômeno nas organizações. E essa difusão despertou interesse para que o mesmo objeto, por exemplo, a motivação no trabalho, encontre várias versões diferentes e várias visões diferentes, várias formas diferentes de você encarar esse mesmo fenômeno organizacional. Porque senão a gente ia ficar sempre no arroz e feijão, né? Como melhorar a motivação? Como melhorar a motivação? Como melhorar a motivação? Até que chega alguém genial e fala assim, peraí,
Será que a gente precisa mesmo melhorar a motivação do jeito que ela está dada aí? Será que a gente está fazendo do jeito certo? Espera aí, deixa eu olhar se existe alguma coisa errada aqui. Entende? Então, assim, a gente tem essa pluralidade de pensamento, essa pluralidade de formas de você enxergar a materialidade da existência dos fenômenos sociais. Ok? E aí o paradigma funcionalista, que pressupõe o positivismo tradicional, ocupa mais de 90% dos estudos em administração. E por que isso? Porque, via de regra, o que vende é a solução na administração. Isso faz parte da ideologia do management. Eu tenho uma aula que eu dou lá no 8º período sobre isso, que eu explico sobre essa perspectiva do triunfalismo. A administração é muito triunfalista. A administração ela é muito pautada no sucesso. A gente esquece do fracasso, a gente esquece da crítica. O que está interessado é a gente mostrar o que funciona na empresa, o que é bom, o que é legal, o que a empresa gosta, o que melhora. Então, pelo fato da pesquisa funcionalista vender para o mercado gostar de fomentar pesquisas que visam como melhorar sistemas produtivos, como melhorar sistemas de comunicação com o consumidor, como melhorar sistemas de colaboração entre fornecedores. Esse tipo de pesquisa vende e é bem aceita para esse mercado de economia do progresso, que é essa sociologia da regulação. Então, o paradigma funcionalista ele domina amplamente mais de 90% dos estudos em administração são estudos funcionalistas. É muito comum, porque, por exemplo, você na sua pesquisa de mercado ou na sua pesquisa que você propôs para mim, provavelmente, como trabalho final dessa disciplina, você pode ter pensado como melhorar a gestão financeira da empresa tal. De que forma é possível melhorar a gestão de pessoas em relação ao aspecto do engajamento? São pesquisas funcionais. De que forma é possível compreender, aí sim, aí é uma pesquisa hermenêutica. De que forma é possível compreender a retaliação e a vingança dentro das organizações? Aí é uma pesquisa hermenêutica. Tá? De que forma a organização se articula para construir um discurso de meritocracia dentro das organizações? Isso é uma pesquisa humanista radical. De que forma a estrutura organizacional cria relações desiguais entre homens e mulheres dentro do ambiente de trabalho? Isso é uma pesquisa estruturalista. Entende? Então você tem vários tipos de visões que são possíveis você dar para os diferentes objetos, considerando o tipo de intencionalidade que você tem quando você for construir o seu sistema de pesquisa. No paradigma funcionalista, você pressupõe que a organização possui uma materialidade, ela possui uma existência real, que ela é um sistema que funciona, que merece ser trabalhado de forma sistemática e de forma concreta para chegar a resultados. Então, ela serve para produzir um sistema social ordenado e regulado. Então, aqui você, quando vai desenvolver uma pesquisa funcionalista, você busca melhorar o sistema de controle, melhorar o sistema de regulação, melhorar o equilíbrio dentro dos sistemas organizacionais. Tá? E essa perspectiva, como posicionada dentro do positivismo, ela vai entender que seres humanos são gerenciáveis, que a motivação é gerenciável, que o trabalho é controlável, que as pessoas são completas, você manipular a mente das pessoas é possível e que você consegue obter um comportamento engajado dentro do ambiente de trabalho, e você acredita que as pessoas são completamente manipuláveis e podem ser trabalhados como se fossem ferramentas. Tá? Então, acredita sim que existe uma limitação, que o papel do ser humano é guiar o comportamento dos outros de uma forma ordenada e regulada, ok? Teve manifestação aqui na disciplina. Toda pesquisa tem que ter um projeto de intervenção ou só na pesquisa funcionalista? Projetos de intervenção são muito comuns de forma funcional. Você intervém normalmente para você melhorar os sistemas. A pesquisa crítica, ela visa expor as fragilidades, as dominações. Ela visa expor o que a gente está fazendo de errado. Então, ela não vai te dar a solução. A pesquisa crítica não vai te dar a solução. A pesquisa crítica vai te mostrar o problema. A pesquisa crítica vai te mostrar o problema. Você pode fazer uma pesquisa funcionalista para tentar resolver e solucionar o problema que é exposto pela pesquisa crítica. Então, por exemplo, eu, enquanto pesquisador funcional, eu posso pegar uma pesquisa crítica que detonou as relações de trabalho dentro da minha empresa e eu posso, então, pensar, partindo do pressuposto de que a organização está errada por causa disso, disso, quais são as possíveis soluções? Então, isso abre para a gente
a seguinte perspectiva: tanto a regulação quanto a crítica são desejáveis. Não pode dizer que um é mais importante que o outro. O funcionalista vai trazer soluções, mas o crítico vai trazer para você o que você não está enxergando, o que está errado. Então, o crítico vai te dar as perguntas, o funcionalista vai te dar as respostas. Então, a crítica que muita gente sofre, né, inclusive eu, quanto pesquisador, é que muita gente lê meus textos e fala assim: tá, Felipe, você identificou um monte de coisa errada. Mas e agora? Não adianta você ficar apontando o erro se você não dá a solução. Olha aí o discurso, né, da hegemonia funcionalista. Ah, você só pode indicar o problema se você der a solução. Não, e se eu simplesmente só quiser indicar o problema? Eu deixo para você, que também pode ser um pesquisador, você acha a solução. O meu interesse é só indicar o problema. E por que que é importante que a gente tenha pesquisadores críticos que saibam indicar os problemas? Porque conforme eu vou me tornando mais experiente em criticar, em indicar quais são os problemas, com o tempo eu vou me tornando mais especialista nisso. O meu olhar vai se tornando mais refinado para isso, para enxergar o que ninguém está enxergando, para observar o que ninguém está observando. E com isso eu consigo fazer com mais competência, com mais valor, em termos críticos, em termos de emancipação, em termos de até mesmo de radicalizar o meu pensamento para mostrar como que a gente está sofrendo nessa sociedade. Eu consigo mostrar com mais acurácia o que está acontecendo de errado dentro da sociedade. Então, meu interesse não precisa necessariamente ser o interesse de resolver o problema. Meu interesse pode ser simplesmente de indicar onde é que está errado. E eu não tenho menos valor enquanto pesquisador, sendo aquele que identifica o que está errado. Tá bom? Para mim, o simples fato de alguém acreditar que o ser humano é gerenciável é um ato de poder, é um ato de dominação. É eu dizer que eu tenho poder de falar para vocês como vocês devem pensar. Então, eu estou, assim, minando a liberdade de pensamento de cada um de vocês. Então, eu não posso simplesmente acreditar que vocês são gerenciáveis. Eu posso acreditar que eu posso convencê-los, que a gente pode ter diálogos, que a gente pode trocar ideias, que a gente pode ser pessoas que vão ter um diálogo apurado dentro daquele problemático. Mas eu não posso simplesmente chegar e acreditar que eu tenho controle do seu comportamento. Eu controlo o jeito que você pensa. Essa forma de pensar, por si só, já apresenta muitos problemas, ok? Já o paradigma interpretativista, hermenêutico, ele entende que o universo só é assim porque as pessoas dizem que são assim. Então eu olho para um fenômeno social. O homem viril, machão, musculoso, voz grossa, dominante. Né? Olha eu tentando ser dominante aqui. Né? Então quando você vê um homem assim, você pode interpretar de duas formas diferentes. Você pode olhar e falar: olha o macho passando vergonha. Ou você pode interpretar: não, que legal, que maneiro, o cara machão mesmo, isso é forte, isso é top, isso é bom. A realidade, ela é adjetivada e qualificada pela nossa consciência. A gente olha para o fenômeno e atribui juízo de valor a esse fenômeno. Então a gente pode olhar e falar: olha que coisa boa, ou a gente pode falar: olha que coisa ruim. Então as coisas, elas só são porque a gente diz que elas são. Um A só é um A porque a gente olha para a letra e reconhece a letra. Se eu desenhar um rabisco qualquer aí, você não vai identificar o que, que é, porque ainda não está dentro do nosso sistema de signos. Agora, uma questão relacionada à motivação à liderança, o exercício da liderança. Quem diz que a liderança tem que ser aquela pessoa forte, tem que ser aquela pessoa dominante, aquela pessoa carismática? Quem diz que o líder tem que ser assim? Por que, que o líder não pode ser sensível? Por que, que o líder não pode ser a pessoa que serve as demais? Por que, que o líder não pode ser aquela pessoa que ouve as demais? Entende? Então a gente tem vários tipos de liderança, várias visões diferentes, concorrentes sobre o que é liderança. Então isso mostra pra gente que as coisas, a dimensão do certo e do errado é uma mera questão de interpretação. Então só vai existir o que a gente é capaz de perceber, o que a gente é capaz de entender e como a gente atribui significado para aquilo, como a gente qualifica aquilo. O significado, então, o sentido das coisas vão mudando com o tempo, conforme a gente vai mudando as nossas crenças. Então, antigamente, não era considerado tão bonito e tão na moda ter um cabelo cacheado como é hoje. Mas por que a gente considera que hoje é bonito? Porque existe esse esforço de mudança interpretativa de falar: peraí, eu, negro, não preciso me embranquecer para ser bonito. Existe sim a beleza negra é maravilhosa e nós temos que enaltecê-la.
Olha aí a mudança discursiva. Então, os discursos vão se combatendo entre si pela hegemonia de um discurso dominante. Então, as coisas, o sentido das coisas vão mudando com o tempo. Hoje, a polícia, ela serve para proteger quem? A polícia serve para proteger o governo. Veja manifestações pacíficas que acabaram, então, em repressão violenta. Foi para proteger as pessoas que estavam na manifestação ou foi para proteger o Estado que em algum momento se sentiu ameaçado? A polícia serve para proteger quem? Serve para proteger a ordem social que o Estado quer ou serve para proteger as pessoas no dia a dia, no cotidiano? Veja quantas pessoas são assassinadas. A gente simplesmente chega dando tiro porque a gente presume que está alguma coisa errada ali, a gente vai estar preso. Tá, mas espera aí. Se a função da polícia é proteger as pessoas, a gente nunca pode partir do pressuposto de que a pessoa vai atacar. Pelo contrário, a nossa atividade primária é proteger a pessoa que está lá, não sair pegando ela. Veja como a abordagem policial é feita hoje. Para algumas pessoas, ela chega completamente violenta. Eu estava uma vez com um lanche na mão, sabe, no meio de uma lanchonete, comendo, e de repente eu ouço um barulho. O motoqueiro estava de moto, aí o camburão da polícia chegou, o policial abriu a porta, derrubou a moto com a porta, derrubou o trabalhador no chão, colocou ele contra a parede, com arma apontada para ele, fez o baculejo total, para descobrir que era um cara que estava voltando do trabalho. Ah, porque pareceu com alguém que a gente estava perseguindo. Peraí, mas a sua abordagem não é proteger as pessoas? Então você também não deveria proteger todas as pessoas? Então, olha a questão do sentido aí sendo produzido. Por isso que hoje a gente tem essa discussão. Para quem que a polícia protege? Entende? A polícia é amiga ou inimiga da população? A gente tem esses discursos hoje existindo e isso nos interessa em termos de administração. Imagina que você é administrador da polícia. Como é que você quer estruturar as relações institucionais da polícia com a sociedade? Como é que você quer garantir a aceitação da polícia em relação à sociedade? Entende? Então, tudo isso passa a ser importante para a gente. Então, o que a gente busca é esse encontro das subjetividades, as várias interpretações possíveis e diferentes sobre o objeto. Tá? Já no paradigma humanista radical, o que a gente quer é livrar as nossas mentes do controle alienado que a gente sofre quando a gente começa a acreditar demais nas coisas que a gente vê nas redes sociais, na televisão. Né? Chega um momento na vida que as nossas crenças elas são muito pautadas por aquilo que a gente consumiu, mas não por aquilo que a gente pensou. Então, os humanistas radicais eles têm uma fala que é muito particular. Quem falava isso? Tá? Desculpa aí se te ofende, mas quem falava isso? Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Ele falava: o melhor jeito do exercício reflexivo é você ir atrás das informações, ou seja, não só consumir o que é dado para você ir atrás de todas as informações antinentes a respeito do assunto, você pensar e você mesmo chegar à conclusão. Pensar é de graça. Então não economize pensamento. Pensa mesmo. Pensa sobre tudo que é colocado para você. Reflete no que faz sentido e no que não faz sentido. E ao refletir sobre as várias visões diferentes, né, não consumir um lado só, não consumir um argumento só, mas tentar entender a complexidade dos fenômenos para que você não tenha sua mente controlada, mas sim você que tem o controle da sua própria mente e das crenças que você vai desenvolver. De novo, pensar é de graça. Pensar dá trabalho, mas pensar é de graça. Para que a gente seja cada vez menos adestrados pelo meio. Para que a gente tenha autonomia de pensamento. Deixe de ser adestrado. Deixe de acreditar em tudo que é falado para você. Tenha um viés crítico no seu pensamento, na sua fala. Então, o que a gente busca aqui é o antipositivismo. Quando alguém chegar para você e falar, essa é a verdade, o que o antipositivista ele vai dizer? Será que essa é a verdade? Ele vai fazer o exercício da retórica. Ele vai fazer o exercício da dialética. Será que essa é a verdade? Será que esse é o jeito certo de pensar? Será que alguém não está tentando me influenciar para que eu faça exatamente o que o outro quer que eu faça? Então, o que a gente busca é desconstruir a realidade que está construída para a gente, pelo menos na mente das pessoas. Então, a gente quer criticar processos sociais, a gente quer criticar a exploração, a dominação, a repressão, e a gente quer buscar emancipar o ser humano dessas crenças, dessas formas, que com o tempo vão colocando a gente em relações desiguais. Inclusive, discursos que falam para a gente que defender a liberdade é defender que as pessoas possam se diferenciar. Então, é uma crítica muito forte do liberalismo.
E aí eu vou explorar ele um pouquinho, porque eu acho que vale a pena. A gente tem que dar liberdade para que as pessoas se diferenciem entre si. É muito bom ser diferenciado quando a gente tem total liberdade de acesso a todas as oportunidades possíveis. Então, se eu e todos vocês tivermos acesso a uma ampla gama de escolas, a uma ampla gama de universidades, a acesso de ensino de qualidade de línguas, né, ensino de línguas, de tecnologia, se a gente teve acesso igual a todas essas oportunidades, tudo bem acontecer a diferenciação. Porque a gente está partindo de um ponto de partida que é justo. Todo mundo igual. E aí a gente se diferencia. Beleza. O problema desse discurso de falar que a gente pode se diferenciar é que quem vai defender a diferenciação é justamente aquela pessoa que estudou no Bernoulli, em Belo Horizonte, que estudou nas escolas mais caras, para depois ter acesso às melhores universidades, pôde estudar no estrangeiro, fez um intercâmbio de 1 ano lá fora no estrangeiro, voltou com alta empregabilidade, altos conhecimentos, e vai falar, olha, eu fiz isso tudo porque eu mereci, porque eu me diferenciei, porque eu fui lá e procurei estudar. E quantos que queriam ter estudado e não tiveram oportunidade? Então, a emancipação é exatamente desse discurso. Beleza, se você quer valorizar a diferenciação, garanta um ponto de partida igual para todo mundo. Olha aí a crítica acontecendo. Entendeu? E aí a gente começa a constituir a crítica da meritocracia. A crítica desses agentes que vão defender essa distinção indiscriminada aí dentro do liberalismo, do mercado, da liberdade, do âmbito das liberdades, né? Que é o que os liberais hoje têm preconizado, eles têm pregado tão forte para a gente na nossa sociedade. Okay? Então a gente tem que se emancipar e entender onde é que a gente está saindo prejudicado. A gente tem que ter consciência que sim, que a gente está saindo prejudicado. Porque você, por exemplo, se você está assistindo a minha aula na Unimontes, talvez você não teve acesso a universidades estrangeiras. Talvez você não tinha acesso a uma condição de estudo que te permitia tentar a USP. Talvez você não tenha dinheiro para se mudar para São Paulo para poder estudar numa USP ou para poder estudar na universidade nos Estados Unidos. Você não tinha dinheiro para isso. Então vai dizer que é uma questão simplesmente de mérito, que é uma questão simplesmente de vontade? Espera aí. Então vamos ter uma visão mais crítica a respeito do assunto, ok? O paradigma estruturalista, por fim, ele vai entender que essas estruturas elas vão conduzir a nossa vida e a gente vai buscar tentar entender essas estruturas mesmo. Então a abordagem é objetiva e analisa essas relações de causa e efeito entre estrutura e os indivíduos. Então a gente vai buscar estruturas como o capitalismo, como o mundo do trabalho, a Revolução 4.0, o advento das redes sociais, essas mediações da vida cotidiana, igreja, grupos de trabalho, grupos de amigos, relações familiares, relações afetivas dentro da sociedade, e a gente vai problematizar essas estruturas dessas relações. E aí a gente busca identificar as regras como elas acontecem dentro dessas estruturas e qual é o efeito dessas regras no ser humano. Então a gente busca, por exemplo, entender o algoritmo das redes sociais, os mecanismos e as normas das organizações do trabalho, das empresas, né? Mostrar que a gente não tem a livre vontade que a gente acha que a gente tem, porque a estrutura está falando para a gente até em todos os momentos da nossa vida, a estrutura está falando para a gente o que a gente tem que fazer. E isso é muito complicado, gente. Eu desafio todos vocês, parem de estudar e ousem não trabalhar. Veja o que vai acontecer com vocês. A estrutura, ela é pesada. E se deixar, ela vai te matar. Ela vai te matar porque ela vai te marginalizar, vai te colocar numa posição em que você não vai ter acesso ao mínimo de dignidade, vai te colocar numa posição que você não vai ter acesso à comida, à roupa decente, você vai viver de caridade, vai te marginalizar porque vai te colocar como um bandido, como lixo social. Em algum momento você vai morrer na fila de espera de um atendimento de saúde que não vai ter o mínimo de dignidade, ou você vai ser vítima da violência, seja da violência da criminalidade ou da violência policial. Então, a estrutura, ela coloca pra gente, ou você se adequa, ou você morre, de forma literal, desse jeito mesmo. Por isso que a gente fala que a gente não tem livre vontade. A estrutura põe a gente para lutar pelas nossas vidas continuamente. Então, a gente precisa criticar. Será que nós, enquanto seres sublimes, racionais, capazes de pensar, será que a gente não é capaz de pensar uma estrutura melhor onde a gente consegue ser mais feliz, não? Será que com o avanço da nossa tecnologia, a gente não pode colocar a tecnologia a serviço da humanidade
para fazer a gente trabalhar menos, para fazer a gente viver mais, para fazer a gente viver uma qualidade de vida melhor? Será que a estrutura não pode ser utilizada para isso? Será que a gente precisa trabalhar mais e mais e mais? Desde a Revolução Industrial, as nossas vidas têm sido pautadas por jornadas massivas de trabalho. Se você aí que está assistindo trabalha, você trabalha 8 horas e assiste mais 4 horas de aula para nos fins de semana ou no tempo que sobra do seu horário de sono, você estudar. O dia está consumindo de você 12, 14, 16 horas com trabalho. Isso é uma vida de escravo. Você tem pouco tempo para sua família, você tem pouco tempo para os seus amigos, você tem pouco tempo para o seu lazer, para dormir, você tem pouco tempo. Olha quanto que a estrutura é colocada dessa forma pesada contra a gente. Então a gente busca emancipar o ser humano por meio da crítica dessas relações estruturais. Das estruturas das relações de machismo, da estrutura das relações de racismo, da estrutura das relações de violência contra LGBT, da estrutura da relação do trabalho. Todas essas dominações a gente busca criticar. Ok? E aí eu trago para vocês um exemplo. Né? Eu pensei que a gente poderia avançar um pouco mais sobre a questão da pesquisa qualitativa, mas eu acho que compensa a gente deixar um pouquinho para a próxima aula também. Né? O nosso exemplo vai ser o seguinte. Vamos pensar que a gente vai analisar gestão de marca, a crença da marca com o uso das mídias sociais. Então a gente tem um objeto muito bem recortado, que é a gestão da marca, por exemplo, marca Coca-Cola, Nike, Adidas. Né? A gente tem essas marcas aí. E a empresa quer gerenciar essa marca por meio de uma ferramenta, que são as mídias sociais. Na pesquisa funcionalista, que tipo de pergunta que a gente poderia responder? Um problema de pesquisa em uma pesquisa funcionalista seria: de que forma o marketing de mídias sociais contribui para o desenvolvimento da gestão de marcas? Ou, em outras palavras, como que a gente pode utilizar as mídias sociais para potencializar a gestão de marcas ou a crença do cliente, né, de que aquela marca é a melhor? Ou potencializar a fidelidade do cliente em relação à marca? Já no pesquisa interpretativista, como é que ficaria o problema de pesquisa? Quais são as distintas visões acerca do uso de marketing de mídias para a gestão da marca? Como é que as pessoas interpretam o fenômeno do uso das mídias sociais para a promoção das marcas? Entende? Então a gente tem várias visões. A gente tem a visão da própria empresa, a gente tem a visão dos executivos. Ah, você está falhando. A gente tem a visão do cliente, a gente tem a visão das próprias empresas de mídias sociais, a gente tem a visão de fornecedores, de anunciantes. Então a gente tem várias visões do que é bom, do que é ruim, do que ajuda, do que não ajuda. Entende? Porque aí a gente vai ter um caleidoscópio de interpretações acerca desse uso de mídias sociais para potencializar as marcas. Já na pesquisa humanista radical, lembra que a gente quer livrar o pensamento humano, tá? De que forma os discursos ideológicos de incentivo ao consumo influenciam o sujeito e o seu comportamento nas mídias sociais e sua relação com as marcas? Ou de que forma que as mídias sociais estão sendo estrategicamente utilizadas para formar um discurso de fomento à venda? Ou seja, como é que está sendo utilizada a mídia social para formar crenças na nossa cabeça, né? Para que sejam criadas mentalidades de que a gente precisa consumir. Entende? Então, olha aí a crença sendo constituída. Né? Esse discurso ideológico de incentivo ao consumo. Como é que ele está sendo potencializado pelo uso das mídias sociais e está ajudando o ser humano a ser direcionado para o consumo das marcas? Então, aí a gente está vendo como é que a nossa mente está sendo manipulada pelas mídias sociais e pelas marcas. Tá? Já na estruturalista radical, a gente vai buscar de que forma as mídias sociais condicionam o relacionamento das marcas com os consumidores. Ou seja, como é que as mídias sociais se constituem um filtro entre o acesso das marcas e o consumidor, tornando o consumidor um produto ou tornando o consumidor um elemento de interface com as mídias. Aqui a gente vai analisar o algoritmo. Aqui a gente vai analisar de que forma que as mídias sociais induzem a gente, quais mecanismos as mídias sociais utilizam para condicionar a gente ao consumo, para potencializar o nosso consumo. Aqui a gente não vai estudar a forma da construção do pensamento.
A gente vai estudar os mecanismos pelos quais as mídias sociais usam para que a gente consuma mais, para que a gente consuma mais. Tá bom? Então aqui a gente tem vários exemplos. E tem um exercício para vocês também, se vocês quiserem. Pega um objeto de pesquisa que você tem interesse. Por exemplo, violência de gênero dentro das organizações. Por exemplo, violência racial dentro das organizações. Como, por exemplo, cargas de trabalho precarizado. Por exemplo, o trabalho do Uber Eats, do motoqueiro do Uber Eats. Trabalho precarizado. Você pode fazer um exercício de uma pesquisa funcionalista. De que forma melhorar o trabalho do motorista de aplicativo? Mas você pode fazer uma pesquisa interpretativista. Quais são as diferentes visões existentes e concorrentes sobre o trabalho de motorista de aplicativo? Aí você vai lá, conviver com eles, entrevistar para eles, ver o que é bom, ver o que eles gostam, ver o que eles não gostam. Aqui você vai buscar mais complexidade. Humanismo radical. De que forma se articula o discurso de que o motorista de aplicativo é um empreendedor, fazendo com que ele aceite as condições precárias de trabalho dele? É uma pesquisa humanista radical. Como é que conseguiram convencer esse motorista de aplicativo que ele é empreendedor e que o que ele está fazendo é bom e não é precário? Um problema de pesquisa estruturalista radical. Como que essa mídia, como que esse uso dessa revolução 4.0 dos aplicativos precariza as relações de trabalho? Por exemplo, como é que substitui a relação de emprego por um sistema de servitização, de serviço de compartilhamento, né? Compartilhamento de atividades e serviços, que é o caso de Uber Eats, de iFood, por exemplo. Como é que isso reconfigura as relações de trabalho, fazendo com que o agente venha trabalhar numa condição precarizada? Então, um objeto único, você tem 4 perspectivas, 2 críticas e 2 da regulação. 2 objetivas e 2 subjetivas. E você pode fazer isso com qualquer objeto de pesquisa que você tem interesse. Depende de que tipo de pegada você quer dar para a sua pesquisa, tá bom? Então, essas distintas visões, elas vão constituir diferenças e, às vezes, relações de oposição. Então, eu já vi pesquisadores que criticam o Uber Eats e pesquisadores que defendem o Uber Eats discutirem relações ferrenhas, mesmo em momentos ferrenhos. Na hora do congresso, um aponta o dedo na cara do outro e fala: você está defendendo o retorno da escravidão. E o outro falando: não, você que está contra o avanço do progresso tecnológico. Então, assim, isso vira discussão ferrenha dentro da academia, isso vira briga mesmo dentro da academia. E isso é bom, porque mostra a pluralidade do nosso pensamento. Mostra que a gente não tem que ter uma visão engessada do objeto, que a gente pode buscar uma visão complementar. Então, a gente pode dizer que essas visões se complementam. Isso é a tese da incomensurabilidade. Você pode analisar o mesmo objeto pelas 4 perspectivas. Você pode começar pela crítica, pela estruturalista. Aliás, vamos melhorar. Você pode começar pela fenomenologia, você pode começar pelo interpretativismo, entendendo as várias visões. Você pode, então, avançar para a estruturalista radical, entendendo como acontece o mecanismo do aplicativo e como ele cria desigualdade. Você pode criar como o discurso é construído na cabeça das pessoas e, a partir daí, você vai para o funcionalismo, para você tentar melhorar, criar visões diferentes ou alternativas para que a gente supere, se emancipe desses problemas que a gente identificou hoje. Então, a gente pode dizer que esses 4 paradigmas se complementam. O que a gente discute hoje é se a gente tem que integrar essas visões ou radicalizar. Eu gosto muito da ideia da integração, você começar com um olhar e terminar lá em outro. Mas tem gente que defende a radicalização exatamente pelo que eu falei. A pessoa se especializa no humanismo radical e ela consegue, com o tempo, ficar melhor naquilo. Então, eu entendo os 2 argumentos, tá? Então, eu acho assim, se a pessoa quer se radicalizar no estruturalismo radical, no marxismo, por exemplo, ótimo, faça. Se ela quer integrar visões, ótimo, faça também. Vamos ter liberdade de pensar para os pesquisadores também. Você não precisa ser xiita totalmente, né? Você não precisa ser completamente radical, ortodoxo, como é o caso da Igreja Católica ortodoxa, né? Que segue à risca lá a norma. Você pode, sim, aceitar diferentes combinações de arranjos. A especialização em um paradigma único gera habilidades únicas, então isso é fato, mas a integração ela gera possibilidade de diálogo, tá bom? Então, assim, a gente não precisa ser aquele pesquisador que é filiado a um nicho único e só fica naquilo. Os paradigmas competem entre si. Hoje, o paradigma do funcionalismo ele é completamente dominante no campo da administração. Por isso que eu falo que existe muito espaço, sim, para críticos dentro da administração, ok?
Então, essas perspectivas multiparadigmáticas vão constituir, né, essa riqueza do campo, e essa integração ela pode ser feita em vários arranjos. Tá? Ela pode ser cruzando paradigmas, tentando fazer uma pesquisa hermenêutica e crítica ao mesmo tempo. Você pode começar a pesquisa em um paradigma e, ao longo da pesquisa, você pode mudar para outro paradigma. Você pode realizar 2 estudos paralelos de paradigmas diferentes. Você pode estabelecer dialéticas comparativas entre esses paradigmas. Né? Você escolhe como você quer fazer a sua pesquisa. Você escolhe qual a intencionalidade que você quer dar para a sua pesquisa. É possível você meta-triangular as pesquisas para a síntese geral do objeto. O que eu aprendi andando pelos paradigmas, por exemplo. Então a escolha é sua. No final mesmo, você que decide qual que é a sua. Quem você quer ser? Como você quer pesquisar? O que você quer trazer para o campo? Se posicione e conduza o seu estudo. Olha, a minha intenção é ser humanista crítico. Eu quero criticar as relações sociais. Ok? Então é isso para a aula de hoje, tá? Eu vou deixar a pesquisa qualitativa e seus pressupostos para a aula que vem. Eu acho que a aula foi bem produtiva para a gente entender hoje os paradigmas dos estudos organizacionais. E aí agora eu abro para dúvidas e perguntas que eventualmente surjam para a gente discutir um pouco mais a respeito desse tema dentro do campo das pesquisas em estudos organizacionais. Ok? Agradeço e encerro aqui a gravação.